أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Acabei de recitar os versículos 285 a 287. Três últimos versículos do capítulo 2, Al-Baqarah. E assim, hoje acabamos o capítulo 2. Vou apresentar agora a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. A Allah pertence o que quer que esteja nos céus e o que quer que esteja na terra. E quer vos mostrais o que está no vosso espírito ou conserveis escondido. Quer dizer, se mostreis aquilo que está nos seus corações ou deixar escondido, Allah por certo, Allah por ele vos pedirá contas. Então ele perdoará a quem quer que lhe apraz aprover e punirá a quem quer que lhe aprover. E Allah tem o poder para fazer tudo o que ele quer. Um dos objetivos fundamental do advento do santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que paz de Deus esteja sobre ele, era para fazer tuzaki. Tuzaki quer dizer por fazer puro as almas das pessoas, para que as pessoas possam tornar mais limpos espiritualmente, para que eles possam tornar um nível mais alto em espiritualidade. E para fazer isso, além de ter uma crença boa, que nós vamos ver no próximo versículo, é muito importante a prática boa também. E todas as ações, todas as práticas de cada pessoa iniciam ou começam com o pensamento. Qualquer coisa que você pode ver, qualquer coisa no mundo que aconteceu, o início sempre foi um pensamento na cabeça. E exatamente aqui Deus está falando isso. Deus diz que tudo que está no céu e tudo que está na terra pertence a Ele. E se você esconder alguma coisa no seu coração, ou mostrar para fora, dizer, Deus diz tudo, Deus está ciente dessas coisas e vai pedir as contas de tudo. Aqui é muito importante a gente entender que Deus está falando que tudo que está na cabeça, tudo que passa na cabeça, Deus está ciente. É uma coisa muito grande. Porque Deus Todo-Poderoso está falando que às vezes a pessoa vai ter um pensamento, vai ter uma coisa, vai pensar numa coisa em cabeça e depois ele não vai praticar, não vai fazer. Mas Deus está ciente disso. Deus sabe que ele pensou nisso. E Deus disse que ele vai pedir a conta. Na verdade, por um lado, é muito grande, mas também é muito perigoso. Porque às vezes acontece
que há muitas coisas que vêm na nossa cabeça que até nós, para nós mesmos, não são satisfatórios. Nós não queríamos pensar nisso, mas veio na cabeça, de repente. E agora imagina que Deus tem que pedir contas desses todos pensamentos. Por isso, o sagrado, o santo profeta, que paz de Deus esteja sobre ele, tem deixado bem claro que há vários tipos de pensamentos. Ele categoricamente classificou e explicou. Ele disse que Deus não vai pedir as contas dos aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça repentinamente, de repente, e vão-se embora. Esse é o primeiro tipo de pensamento. Ele classificou em 3 diferentes categorias os pensamentos das pessoas. A primeira categoria é que a pessoa pensa alguma coisa na cabeça que veio de repente assim, que ele mesmo nem queria que ficasse na cabeça e saiu, foi-se embora. Deus Todo-Poderoso diz que ele não vai pedir conta disso. Esses são perdoados. Como no outro lugar ele diz que todos os pactos, todos os juros que você faz em nome de Deus você vai ter que dar a conta. Se você fizer algo jurando por Deus e depois não fizer, Deus vai pedir a conta. Mas ao mesmo tempo ele diz que às vezes há pessoas que dizem, em cada conversa, antes de começar uma conversa, eles dizem, juro por Deus, juro por Deus. Deus diz que essas palavras do dia a dia, ele não vai pedir a conta. Mas sim todos os juros que o coração foi testemunho. Todos os juros que foram seriamente faladas. Esses sim, Deus vai pedir as contas. De mesma forma, a primeira categoria é mais leve, que uma coisa vem na nossa cabeça de repente e a gente tira de cabeça. E o segundo pensamento é aquilo que ele diz que quando vem uma coisa ruim na cabeça de uma pessoa e ele tenta fazer aquilo, começa a planejar, começa a fazer processo sobre aquilo. Não deixou ir embora aquele pensamento, mas capturou aquilo e fez um processo sobre isso. Um pensamento ruim. Mas chegou que ele não conseguiu completar aquela ação, aquela prática ruim, aquele pecado. Então, como ele tinha uma certeza que ele iria fazer aquilo, mas acabou não fazendo, Deus vai perdoar ele. Na verdade, Deus vai escrever uma virtude na conta dele. E depois, a terceira categoria dos pensamentos, que a pessoa pensou sobre algo ruim, a pessoa processou sobre aquilo, deixou isso na sua cabeça, fez um processo de fazer algo ruim, de praticar alguma coisa ruim, e depois praticou, fez o pecado. Aí Deus, o santo profeta disse que ele vai ser escrito um pecado na conta dele. Mas ao mesmo tempo, se uma pessoa vier um pensamento bom na cabeça e ele praticar aquela ação boa, vão ser escritas 10 virtudes na conta dele. Vejam como Deus Todo-Poderoso quer perdoar a pessoa. Como ele mesmo quer oferecer as virtudes na conta das pessoas. Como Deus está dando oportunidades para as pessoas de serem perdoados. Então, aqui, por outro lado, Deus também não poderia deixar que todas as coisas que vêm na cabeça, Deus não vai pedir as contas. Isso não poderia acontecer.
Nós sabemos que todas as coisas ruins também, às vezes, por exemplo, a pessoa que tem inveja, a pessoa que tem um ódio para o outro, ou tem malícia contra outras pessoas, também fica na cabeça. Não acaba praticando algo ruim. Mas são essas coisas que ficam na cabeça processando, e Deus vai pedir contas disso. É muito importante que a gente entendesse esses todos mandamentos com o nosso raciocínio, com a nossa cabeça. Não seguir cegamente um versículo, mas entender. Então, é bem claro e bem satisfatório essa explicação, que por um lado, às vezes há muitos pensamentos que não são no nosso controle, que vêm. E se for pedido contas disso, a gente não tinha como ser perdoados. Mas, por outro lado, também não poderia deixar tudo assim vazio, né? Não poderia deixar essa liberdade, Deus Todo-Poderoso. Ele colocou uns limites. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Se você planejar de fazer alguma coisa ruim, a pessoa está indo na rua e viu que tinha caído uma carteira, algum dinheiro, ou viu que a pessoa que está indo para frente, no bolso dele estão saindo as notas, que vão cair a qualquer momento. Ou caiu, e ele pensa que não vou falar para a pessoa. E assim que ele passar, assim que ir mais à frente, ele, vou pegar a quantia de dinheiro e vou-me embora. Ou se alguém está na rua usando o celular e esqueceu no lugar qualquer, aí você vê e de repente você pensa que ele vai esquecer e vou pegar o celular e vou-me embora. Esse pensamento pode vir na cabeça repentinamente, de repente. Até aqui, Deus não vai pegar, não vai pedir as contas. Mas agora imagina que a pessoa pensou que sim, se ele esquecer esse dinheiro, esse celular, eu vou pegar. E ele continua a trabalhar sobre isso, começa a trabalhar sobre isso. Como é que eu posso capturar isso? Como é que eu posso obter isso? Eu vou começar um bate-papo com ele para ele ir embora, ou vou fazer algo que ele vai se embora daqui, ou ele distraído, coisa, e aí eu pego. Se ele começar a fazer esses planejamentos, se o cabeça dele começar a processar, dar continuidade daquele pensamento, aí já começa a fazer algo ruim, que é pecado. Se tivesse parado no início, quando veio um pensamento ruim, e ele pensou, posso fazer aquilo, mas depois de repente pensa, não, isso não é bom, não vou fazer. Acabou. Aí já era nada. Mas em vez de ele parar aquele pensamento, em vez de ele dizer, não, eu não vou fazer isso, não, isso não é bom, isso não é justo, isso não é moral. Em vez disso, ele dizer, não, deixa eu ver como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso ter isso. Se ele começar a fazer isso, aí já é pecado. Aí ele está descendo na espiritualidade. Está deixando uma mancha no coração dele. E é importante que a gente comportasse de forma correta, não só na mesquita, não só quando a gente está fazendo oração, mas na qualquer hora. Porque Deus disse que ele não vai olhar para o seu corpo, seu corpo está fazendo virtude ou não. Ele disse que vai olhar para o seu coração. Se o coração é virtuoso ou não. Na mesquita, todo mundo é muito santo, todo mundo é muito humilde, todo mundo está fazendo oração, todo mundo está numa situação em que todo mundo está muito focado em Deus. Mas Deus quer que você fique assim, piedoso, temente a Deus, em qualquer momento. E não quando sair da mesquita, aí você começa a pecar, começa a pensar nas coisas ruins. Como posso prejudicar os outros? Como posso ter benefícios prejudicando os direitos dos outros? Você pode pensar o seu melhor, do seu melhor,
mas não prejudicando os outros. Então, aqui Deus está deixando bem claro que se você pensar, se de repente vem um pensamento na cabeça, aí você tentou excluir de sua cabeça, acabou. Você ganhou uma virtude. E se entrou na sua cabeça, aí você diz, deixa eu ver, parece um plano muito bom, bacana, vou ver como é que eu posso fazer. E começar a processar, dar uma continuidade sobre isso. Ah, se fazer isso, eu posso ganhar isso. Se eu fizer assim, eu vou assim. Se ele sair embora daqui, se ele fosse embora, eu vou pegar o celular, vou pegar esse dinheiro. Assim, mesmo que você não conseguir, a sua cabeça já está processando. Isso não é bom. Por isso, a pessoa tem que parar logo no início. Porque se você não parar, se você dar continuidade, mesmo que a cabeça falhar na primeira tentativa, ele vai fazer a segunda tentativa. Ele vai fazer a terceira, a quarta, até que ele ter sucesso. Até que ele conseguir. Por isso, tem que parar logo no início, quando vier um pensamento. Por isso, uma vez, os companheiros do santo profeta vieram até ele, e quando foi revelado esse versículo, que Deus vai pedir as contas das coisas que estão no seu coração, e eles eram muito, assim, muito tristes com a situação, com esse versículo, porque eles disseram que Deus manda nos fazer oração, a gente faz. Deus nos manda fazer isso, a gente faz peregrinação, faz sacrifício financeiro, nós fazemos. Mas profeta, ou profeta de Deus, nós não somos capazes de fazer isso. O quê? De pensar, de ter tudo positivo na cabeça. Todas as virtudes na cabeça. O profeta disse, santo profeta disse, isso não é possível. E nem Deus quer isso. Deus disse que, é por isso, logo no próximo versículo, Deus disse que fayaghfiru liman yasha, que Deus vai perdoará quem quer Ele aprover. Que há pessoas que vão falhar, mas se eles se arrependerem, se eles pedirem perdão de Deus, Ele vai perdoar. Mas é importante que a gente tenta não falhar, tenta pedir perdão, tenta ficar mais atento. E assim que falhar, pedir perdão. E sim, Deus diz que a essas pessoas Deus vai conceder o perdão. Mas as pessoas que ficam desatentos e continuam com aqueles pensamentos e fazendo processos, como vamos dar continuidade, aí sim, Deus vai pegar, vai pedir as contas. Porque, como eu falei no início, tudo no início é um pensamento, tanto do ódio quanto do amor. No início, quando você começa a fazer algo ruim, no início é o surgimento na cabeça. Um pensamento que devo fazer assim. Aí a cabeça começa a processar, pensar dos vários planos, como é que pode ser feito, executar esse processo, esse plano. Depois, Deus diz, e punirá a quem quer que lhe aprover, e Allah tem o poder para fazer tudo o que Ele quer. Que Deus Todo-Poderoso sabe das coisas, que isso não é uma coisa que pode acontecer. Isso não é uma coisa que todo mundo vai ficar com a cabeça, tipo, que não pode entrar nenhuma coisa ruim na cabeça. Isso não é possível. Vão haver coisas que vão entrar na cabeça. Mas lá está. Se não tivesse pecado, se não tivesse um pensamento ruim, como é que a pessoa poderia ser provado por Deus Todo-Poderoso? Tinha que ter algo que poderia enfrentar as virtudes para que as pessoas boas possam demonstrar as suas forças, as suas capacidades. O ruim tinha que existir para que as pessoas que são bons possam ser provadas, examinadas com isso.
No próximo versículo, Deus diz: este nosso mensageiro crê naquilo que lhe foi revelado da parte do seu Senhor, e assim fazem os crentes. Todos eles creem em Allah e nos seus anjos, e nos seus livros, e nos seus mensageiros, dizendo: nós não fazemos distinção entre quaisquer dos seus mensageiros, e dizem: nós ouvimos e nós obedecemos. Nesse versículo, como no versículo anterior, Deus Todo-Poderoso falou a prática dos crentes. Como deve ser a prática? Como deve ganhar a pureza da alma? Nesse versículo, Deus falou como deve direcionar no caminho certo a crença de cada indivíduo. E logo na prática, Deus falou a crença para demonstrar que se a pessoa pensa que só fazendo bom e não tendo uma crença boa, você pode ser perdoado ou você pode continuar com o caminho correto, Deus disse, não é possível. É importante que você tenha crença boa também. E o que é a crença? Até o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que paz de Deus esteja sobre ele, disse que tem que acreditar nos profetas, como o santo profeta acredita. Tem que acreditar em Deus. Tem que acreditar nos livros que foram revelados por Deus. E assim fazem os crentes. Quem é crente, quem faz boas coisas, quem é obediente a Deus, ele tem que acreditar nisso. E não podem fazer distinção entre os profetas, entre os mensageiros de Deus. Isso não cabe nos nossos capacidades de dizer que eu vou aceitar esse profeta e não vou aceitar esse profeta. Deus disse que simplesmente vocês têm que aceitar todos esses profetas. Todos os livros. Deus aceitou, admitiu que há uns profetas que têm um status mais alto, os outros mais baixo do que os outros, os primeiros. Mas isso não nos mostra, isso não nos dá razão de dizer que nós não vamos acreditar nos outros, ou que são de nível mais baixo, nós não vamos crer e só vamos crer num profeta. Deus disse que até o profeta do Islã acredita nos outros profetas, como os outros profetas aceitavam os outros. Então isso não cabe de nós, dos crentes, de recusar ou não aceitar os profetas, ou de fazer distinção entre os livros ou profetas. Todos os livros e todos os profetas são verdadeiros, que vieram no seu tempo para o seu povo. E no final, veio o santo profeta, que a paz de Deus esteja sobre ele, que veio trouxe um livro, um ensinamento perfeito, que não tem limite. Porque os outros profetas que vieram, eles trouxeram um livro que era verdadeiro, mas era até um tempo, era limitado por um certo tempo. Porque Deus Todo-Poderoso não poderia revelar logo no início um ensinamento perfeito. A pessoa, a cabeça da pessoa, o raciocínio humano estava em evolução. E os ensinamentos que chegaram no final, as pessoas no início não poderiam entender de forma correta. Então precisavam uns ensinamentos daquela época. Mas quando a cabeça humana chegou no auge, quando a evolução de cabeça humana chegou num ponto em que até o mundo tornou-se aldeia global, em que as pessoas, através de várias tecnologias, começaram a inventar várias coisas, começaram a entender de uma forma mais abrangente. Aí eles precisavam, obviamente, de um livro perfeito.
que poderia guiar, que poderia ensinar, que poderia ter todos os tipos de mandamentos nesse livro. E por isso, Deus Todo-Poderoso mandou um livro que veio no final. Mas vejam, que foi revelado 14 séculos atrás. E até hoje, nenhuma palavra desse livro foi mudada ou foi emendada. Ninguém teve essa capacidade, ninguém teve essa coragem de mexer nas palavras do Sagrado Alcorão. Por quê? Era a promessa de Deus. Por isso, nós, para seguir com a prática correta, é importante acreditar no livro, é importante acreditar nos profetas que trazem esses livros, esses ensinamentos. E Deus diz, sem isso, sem uma boa crença, você não tem como seguir corretamente para uma boa prática. Porque todas as práticas, boas práticas, foram ensinadas por Deus em vários livros, ao longo do tempo. E como no final das contas você vai recusar a fonte, que é Deus, fonte desses ensinamentos, dessas boas práticas, que revelou esses todos os livros? Nós não fazemos distinção entre quaisquer dos seus mensageiros. Como eu posso dar o exemplo que nós não podemos desvalorizar um livro ou outro. Cada livro é sagrado, que chegou no seu tempo. Como, por exemplo, como eu ia dizer, posso dar o exemplo que há uma mensagem que chega através do correio. Há outra mensagem que chega até você através do e-mail, através de mensagem no celular, ou através do WhatsApp. Mas o valorização é a mesma dessa mensagem, mesmo que chegar pelo correio ou pelo WhatsApp. De mesma forma, em vários tempos, em vários povos chegaram várias mensagens, que os mensageiros chegaram com essas mensagens, ensinamentos. Mas nós não podemos desvalorizar esses profetas ou esses ensinamentos. É por isso os muçulmanos acreditam que em cada povo houve um mensageiro de Deus Todo-Poderoso que guiou, lidou para o caminho correto os povos, porque cada povo merecia essa bênção de Deus Todo-Poderoso, que é profecia, que é ensinamentos corretos, ensinamentos que lidam até Deus Todo-Poderoso. E nós ouvimos, Deus disse que você deve dizer, nós ouvimos e nós obedecemos. Nós te imploramos clemência, ó nosso Senhor, e a ti eu retorno. Deus disse que você, quando a pessoa erra, quando a pessoa faz algum erro, quando acontece alguma coisa que não é provado por Deus Todo-Poderoso, devemos dizer que nós pedimos perdão a Deus Todo-Poderoso. Nós vamos retornar para Deus Todo-Poderoso. Imploramos a clemência de Deus. E sempre que chega uma mensagem por Deus Todo-Poderoso, olha que belo ensinamento. Deus diz que sempre que chega uma mensagem de Deus, você deve dizer, nós ouvimos e nós obedecemos. Vou ler uma linha atrás. Nós não fazemos distinção entre quaisquer dos seus mensageiros. Deus diz que os crentes verdadeiros não vão fazer nenhum tipo de distinção entre os mensageiros de Deus. E dizem, assim que eles ouvem os profetas, eles dizem, nós ouvimos e nós obedecemos. Depois, no próximo versículo, Deus Todo-Poderoso diz, Allah não sobrecarrega nenhuma alma além da sua capacidade. Allah terá a recompensa que merece e sofrerá o castigo em que incorra. Nosso Senhor, não nos castigues se nos esquecermos ou cairmos em erro. E, ó nosso Senhor, não nos imponhas uma responsabilidade como tu impuseste
sobre os que foram antes de nós. E, ó nosso Senhor, não nos sobrecarregas com aquilo que não temos força para suportar. E apaga os nossos pecados e concede-nos absolvição e tem compaixão por nós. Tu és o nosso patrono, assim ajuda-nos, tu, contra o povo descrente. Um versículo tão pequeno que revela várias riquezas de espiritualidade. Na primeira parte, logo no início, Deus disse que uma coisa, se você tem a fé em Deus Todo-Poderoso, tem a crença absoluta, então tenha consciência. Saibam que Allah não vai sobrecarregar nenhuma alma além de sua capacidade. Tudo o que você está sofrendo é por causa de você e não por causa de Deus. Porque você tem capacidade de aguentar aquilo. Você tem a força dentro de você. E só precisa descobrir essa força. Só precisa trabalhar ainda mais para ver onde está escondida essa força, para lutar com aquele problema, com aquele obstáculo que a gente às vezes tem na nossa vida, ao longo de a vida. E é importante que a gente tenha essa fé, que algo que a gente está lutando, algo que a gente está sofrendo é por nossos próprios pecados, por nossas próprias fraquezas. E não é por causa de Deus. Porque Deus simplesmente falou, numa palavra simples, que Ele não vai sobrecarregar nenhuma alma além da sua capacidade. E a outra coisa muito importante que vou agora explicar para vocês é que aqui Deus Todo-Poderoso está rejeitando o conceito de expiação, dizendo que Deus Todo-Poderoso não vai carregar sobre as pessoas o peso do pecado. E se há um peso do pecado, é nas capacidades das pessoas. E as pessoas têm toda a força e capacidade de eliminá-lo, de evitar desse pecado. E sim, não precisa de expiação, mas sim a pessoa precisa trabalhar em si mesmo para evitar daquele pecado, para distanciar de algo que está fazendo mal à sua alma, de espiritualidade. E sim, ela terá a recompensa que merece e sofrerá o castigo em que incorra. Laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Que ele vai ter tudo o que ele vai fazer, ele vai obter. Aqui as palavras que foram usadas, tanto para ganhar a recompensa, quanto ter o castigo, as duas palavras são da mesma raiz, kasaba e ktasaba. Kasaba quer dizer algo que você obtém com facilidade. Então Deus Todo-Poderoso está dizendo que todas as recompensas que você vai obter com facilidade. Não vai ter muita dificuldade de você fazer algo bom, porque a natureza humana é boa. E não, a pessoa não nasce no pecado. A natureza humana é inocente. E tudo que você vai fazer na causa boa vai ser fácil. Va alayha maktasabat. A outra palavra que foi usada para referir a punição é algo que você adquire, algo que você obtém com dificuldade. Deus diz que tudo que você vai receber por causa dos seus pecados é tudo que você vai receber com dificuldade. Para a pessoa, às vezes, isso pode parecer um pouco estranho. Como é que o pecado, para fazer o pecado é mais difícil e para fazer algo bom é fácil? Porque Deus Todo-Poderoso está dizendo que como a natureza humana foi criada inocente, então a pessoa obviamente é mais atraída de fazer bom.
É muito mais simples de fazer, né, coisas boas, de falar verdade, de ajudar os outros, do que prejudicar os outros, fazer mentira, fazer mal aos outros, tirar direitos dos outros. E é óbvio, quando a pessoa começa a fazer algo ruim por muito tempo, aí a natureza boa da pessoa ganha ferrugem. Ele não consegue mais ser atraído por algo bom. Então, para essa pessoa, o lado ruim torna-se mais fácil de obter. Mas no início, o lado ruim é sempre difícil. Pouco a pouco tempo, quando a pessoa começa ou a inclinar para o lado bom, torna-se ainda mais fácil, ou se começa a inclinar para o lado ruim, começa a tornar mais fácil os caminhos para o lado ruim. Fazer pecados, fazer algo ruim. É por isso, às vezes, quando você tenta explicar para as pessoas que são mergulhados nos vários tipos de pecados, das coisas ruins, dos ladrões, etc. Essas pessoas, quando você tenta explicar que isso não é bom, a pessoa não foi criada assim, eles não vão entender no início. Fica difícil de explicar para a pessoa. É muito mais fácil explicar para a criança do que essa pessoa que já ganhou o hábito, o costume de fazer ruim. Por isso Deus disse que, mesmo, vejam só escolhendo as palavras, até a raiz da palavra é a mesma, né? Mas escolhendo essas palavras já explicou várias coisas. Que, olha, que tenha atenção, que tudo que você vai obter do bom vai ser fácil e deve ser fácil. E tudo que é ruim, você vai ter dificuldade de obter. Vai ser mais difícil de você praticar algo ruim. E depois Deus, no final, nos aqui deu uma oração muito perfeita, muito linda, em que no início Deus disse que pede ao Nosso Senhor, não nos castigue se nós esquecermos ou cairmos em erro. A palavra em árabe que foi usado, nasina ou artana. Há dois tipos de ações que a gente falha, que são pecados. Por exemplo, quando nós sabemos que há uma obrigação que a gente deve fazer, por exemplo, a oração que a gente deve fazer. Vamos levar o exemplo da oração. Oração, 5 orações diárias. Há dois tipos de fazer pecado em relação à oração. Em primeiro lugar, você simplesmente esquece. Na sina quer dizer esquece que tinha oração para fazer. Você não lembra dessa obrigação. E assim você está ganhando o pecado. Estão sendo escritos os pecados na sua conta. E quando você lembra, ou você tem consciência, não é que lembrar que você não sabia, é que às vezes a pessoa deixa atrás as coisas. É tudo a questão de prioridade. Às vezes a pessoa fala, eu estou fazendo esse negócio, estou fazendo trabalho, estou saindo com os amigos, depois faço, e depois vem muito tarde, e vai lá na cama e deita, e esquece a oração. Isso é um tipo de desatento, de pecado. E a outra parte, outro tipo, que é ainda mais ruim, é artana. A pessoa erra. Como assim? Por exemplo, Deus disse que faz a oração com toda a vontade. Mas a pessoa não faz com toda a vontade. Não faz como foi prescrito por Deus Todo-Poderoso. E faz de uma forma muito errada. Faz oração para mostrar às pessoas. Faz oração com outras segundas intenções. E mesmo que ele está fazendo oração, mas está ganhando pecado. Porque não está fazendo oração de forma que foi prescrito. De fazer com boa intenção, de fazer com calma, de entender as palavras e sentir a espiritualidade, Deus, a fé no coração. Então Deus disse que vão acontecer esses dois tipos de pecados por pessoas. E sempre que acontecer, Deus disse, Nosso Senhor, não nos castigues
se nós esquecermos ou cairmos em erro. E Nosso Senhor não nos impõe uma responsabilidade como tu impuseste sobre os que forem antes de nós. Nosso Senhor não nos sobrecarregas com aquilo que não temos força para suportar. E apaga os nossos pecados. Isso é muito importante. Ao longo da vida, nós precisamos de pedir essa oração. Porque, às vezes, não tendo consciência, estamos fazendo pecados. Estamos errando. Então, quando estamos fazendo esse arrependimento, esse perdão, a gente está eliminando ao longo da vida esses todos pecados. Mas se a gente ficar assim, naquele pensamento bobo que eu não pequei, eu não fiz nada errado, então não preciso fazer arrependimento. Aí no dia do juízo final, Deus vai mostrar a lista inteira, né? Olha os pecados que você andou a fazer. E você nenhuma vez pediu perdão dos pecados anteriores. Então, apaga os nossos pecados e concede-nos absolvição e tem compaixão por nós. Tu és o nosso patrono. Assim, ajuda-nos, tu, contra o povo descrente. Amém. Allahumma amém. E assim, nós acabamos hoje o nosso segundo capítulo, Al-Baqarah. Jazakumullahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.